tarde. Soraya. Soraya. Tavares. Tavares também. Moki Busta. Não se sabe. Mas antes disso, só um momento. Tem prenda? Eu acho que já estava na hora. Era esta? Mas não era? Não estou bem a reconhecer isto, mas se calhar eu tenho que perguntar, vou mandar foto à minha mãe. Para quem não está a ver, eu estou em dívida com uma panela da tua mãe aqui há 6 anos. Pai. Há 6, 7 anos Há que eu fui 6 à tua anos, casa pai. comer cachupa. Fui Mas bem já recebido mandaram- e eu trouxe uma panela de cachupa e para o dia de hoje não virou a panela. É o típico cabo-verdiano. Perguntei à minha mãe. Vê lá se é essa panela, porque Sim. eu acho que também fiquei na dúvida. Se esta panela é dela. Em português ou crioulo? Ou queres um híbrido? Um híbrido. Um híbrido? Vamos dando uns toques em crioulo? Opa, é assim. Eu vou-vos explicar. Eu não acho que falo mal. A questão é que eu fico com vergonha, porque é aquela coisa de já fui gozada, né? Porque eu não falo aquele crioulo assim como aquela pessoa que fala todos os dias. Então às vezes fico tímida. Mas bom, eu vou dar aqui uns gols. Onde é que gozaram contigo? Aonde? O meu irmão gosta. O teu irmão é típico cabo-verdiano O meu irmão raiz. O meu irmão é 14 anos mais velho que eu, mas ele nasceu cá, mas ele está sempre a falar crioulo, é mais dentro de... Tipo, a minha irmã está fora desde os 18 anos, está fora de Portugal, está na Suíça. Eu fui muito tipo a escola de teatro, não sei o quê, os meus tipos de trabalhos, não sei o quê, as convivências, e quando era miúda também fui um bocado proibida de falar crioulo porque eu chegava à escola e dava bué erros. Porque o crioulo é bué parecido com o português. Yeah. E então foi tipo, tu não falas crioulo, nós falamos Mas quem crioulo é que com disse, o professor ou a tua mãe? contigo. Foi ali entre a minha mãe e a minha irmã, Ok. porque eu dava bué erros, estás a ver? Sim. Porque é bué parecido. É bué parecido. E então foi tipo, não, tu falas... Precisas de... falas português. Nós Exato. falamos contigo em crioulo, falas português. Portanto, eu sei as duas coisas. Mas, caso te habituar, assim, crioulo, tarraca, crioulo, assim, uma... Já o que aconteceu comigo, mas quando eu cheguei, eu tinha 16 anos, cheguei a Portugal, 2008, fogo, uma eternidade, 2008, e por acaso houve aí uma época que eu disse, mas foi escolha minha, percebi, entre nós, na família, percebemos, olha, vocês precisam de treinar aqui o português, e então... tivemos aí uma época, durante um ano tivemos a falar português em casa, mas não sei porquê, mas depois desapareceu. Depois saiu. Mas tipo, todos dentro de casa, a tua mãe não sei o quê. Eu e a minha irmã falávamos português, tipo... Não, na minha casa é tipo, sou só eu que falo português. Tipo, toda a gente fala crioulo e eu respondo sempre em português. Agora, eu falava crioulo mais que os meus primos... Estamos ali a brincar e não sei o quê, não está aquele compromisso, então tu falas crioulo. E eu sei, tipo, para mim eu sei falar crioulo, não é? Como outra pessoa sabe falar inglês, mas é portuguesa. Agora, se manda aquele accent... Não, por acaso eu já vi, tu falas um crioulo que é... Crioulo de ovelha, crioulo de chão de igreja. Sim, o crioulo bem fundo, porque as pessoas gozam, sabes porquê? Porque as pessoas gozam, porque é um crioulo... É tipo um sotaque do norte profundo, tipo muito acentuado. Tu já me tinhas dito que é um casa... é tipo muito já me tinhas forte. dito isso. Mas eu não fazia ideia, tipo, eu não sabia. Não, porque a tua mãe, quando é que ela veio para Portugal? A minha mãe veio com o pai com 20 anos, a minha mãe tem 60 e... Estás a ver? Não dizer já o há número algum que eu não tempo. me lembro. Mas o crioulo dela, se calhar, é esse crioulo. Mas sim, hoje já mudou e bastante. das minhas primas que nasceram... Pá, que têm 15 anos, elas falam igual à minha mãe. Só que estão fora, vivem fora. Lá está, eu não acho que não falo crioulo, agora fico um bocadinho tensa se for para falar assim mais a sério, num contexto assim que os cabo-verdianos vão ver. Dizer algo profundo. Yeah. Eu vi-te numa entrevista no show da manhã, ficaste bem nervosa. Estavas a falar crioulo. Olha, e depois para ser sincera, posso se é falar assim, português? já coisa que eu já estou... Eu estava nervosa porque eu não me lembro. Éder Xavier? Ele deixou-me nervosa. Ah, é? Tipo, eu senti que ele estava-me sempre a... Pá, não é por mal, não tem nada contra ele. Mas ele estava-me sempre a fazer perguntas para me pôr um bocado à prova. Foi o que eu senti, estás a ver? E então isso deixou-me desconfortável, porque eu fiquei tipo... não é que eu não me senti bem-vinda, mas senti-me mesmo
olha, esta aqui vem de lá, quem é esta? Tens de provar esta aqui, que depois eu acho também sinto um bocado disso, que às vezes acham que eu estou tipo armada em branco ou assim, por causa do meu português, pela forma de estar, mas é tipo, tem mesmo a ver com os sítios onde eu cresci e os sítios onde eu quis entrar, estás a ver? Mas eu sei que há sempre essa coisa, e eu achei na altura, se calhar foi da minha cabeça, mas eu achei na altura que ele estava um bocadinho, assim um bocado, qual é a palavra assim certa? Pôr-te à prova, testar. Estava-me a testar um bocado, tipo, esta aqui agora, né, vem lá da Europa, acha o quê? Até quando, até deixa onde ver. vais, até vais onde falar conheces. em crioulo, então vá, no Racha crioulo, sabes, e eu estava tipo... Ou se calhar também é uma cena que ele percebeu, olha, a Soraya pode vir de um sítio de admiração, pode ser, pá, ela conhece bem, ela... Ou, não? Um sítio de... Eu sei que ela sabe. Nós mulheres, nós sentimos de longe. Nós sentimos de longe. É assim logo assim, este aqui. Mas qual é a tua ligação? Se calhar voltamos um bocadinho para trás. Eu acho que há muitos cabo-verdianos que te conhecem, mas ainda se calhar a maioria não te conhece. Lá está, basear também no teu percurso, mas... Tu tens muita ligação a Cabo Verde, obviamente, coisas por isso, até na música também, mas vamos um bocadinho para trás e perceber como é que foi a tua infância, onde é que tu cresceste. Ok. É para dizer? É para... Morada. Boa tarde. Boa tarde. Avenida Conselheiro. Então, eu... portanto, nós... Do que eu me lembro... Eu, pai, até aos 4, acho que foi pai mais ou menos até aos 4, 5 anos, eu vivi em Queijas, no bairro de Taludes, que era um bairro que muita gente, que eles faziam as próprias casas, aquela coisa de vir o cabo-verdiano, e depois tipo a tua irmã mora ali, tu fazes uma casa ao lado, e pronto, num bairro, bairro de lata, eu não sei, era das barracas, era um bocado assim, Taludes, que era em Queijas. Okay. Entretanto, não existe Taludes porque eles deitaram tudo abaixo e puseram as pessoas todas em bairros sociais. Pronto, e é aí que eu vou morar para a Portela, que a minha mãe mora lá até hoje. Eu, aliás, voltei para aí há 2 anos, estive lá 1 ano porque eu tinha comprado uma casa que estava em obras, não sei o quê, então eu voltei para a casa da minha mãe, portanto estive lá a morar recentemente. E, portanto, eu estive lá em Queijas e a casa da minha mãe era muito o sítio onde muitos cabo-verdianos vinham, ficavam uns tempos e depois quando conseguiam organizar-se e conseguiam uma casa, é que eles saíam. E então eu tinha sempre aquela cena de entrava boa gente dentro de casa, novo, estás a ver? Vinha primas, sim, sempre família. Ou grandes amigos, mas por norma família, tipo, vinha uma prima, depois um primo, depois o tio, e havia, era assim tipo um sítio de pouso, e depois iam para o bairro dos Taludes, iam Santa Catarina, assim esses bairros que havia cá, não sei se tu conheces, né, porque tu depois já vieste mais tarde. Eu conheço Portela, já estive aí a gravar um vídeo já há muito tempo, mas do resto não conheço muita coisa. Mas pronto, era um bairro, hoje em dia já não, é tipo um bairro tipo Cova da Moura, estás a ver? Era esse tipo de bairros, havia muito por toda a Lisboa, e Taludes era um desses. Ok. E pronto, e nós depois fomos para o bairro social, eu vivi lá até aos meus 23 anos. E qual é a sensação que tiveste de ter pessoas a entrarem e a saírem da tua casa? Qual foi o relacionamento? Não sei, era uma cena tipo normal, não sei, nunca me fez grande confusão na altura. Mas eu tipo, hoje sou bué resguardada, bué, tipo, eu gosto bué de estar sozinha, eu gosto bué de estar no meu espaço e não sei o quê. Mas sei lá, eu não... É que eu tenho uma diferença muito grande dos meus irmãos. O meu irmão tem mais 14 e a minha irmã mais 16, estás a ver? Okay. E então, tipo, tudo o que era primos e não sei o quê, para mim era a minha convivência. Eu tive uma sensação quase de filha única, porque não tinha... Pela diferença de idades, E depois a minha irmã foi para a Suíça, o meu irmão depois foi para a Espanha, portanto... eles saem de casa, que é normal, né? Já há muito tempo ou foi há recente? Muito tempo, tipo, eu não me lembro de morar com a minha irmã, eu não tenho memória de morar com a minha irmã. Sempre tiveram uma família extensa, com muita gente em casa, aquela família de ter a mesa cheia. Nós somos 3, né? E a minha mãe, depois o meu pai, ora estava presente, ora não estava. Portanto, imagina mas houve, eu acho que não tenho rancor nenhum porque para mim é mesmo normal. E vi os meus tios a fazer igual, estás a ver? Então
É aquela cena de Saía, voltavam 3 dias bêbados. Por causa do meu pai, eu não tenho recordações do meu pai bêbado ou coisa, mas é assim mais. Não tá mas muito... deixa andar, sabes? E a minha mãe não, é bué. Foi a pegar ali, trabalho às 5 da manhã, e depois tenho outro ali no não sei onde, e depois já tenho estes trabalhos. Não, eu tenho que. Temos que valorizar muito a nossa mãe cabo-verdiana, porque eu tive uma outra ideia da mãe cabo-verdiana uma vez. Uma vez que fui trabalhar de madrugada num ginásio, foi antes de entrar para. Eu trabalho na SIC hoje. Boa noite, boa tarde, Carlos Andrade. Carlos Andrade, trabalha na SIC. Eu antes de conseguir o estágio na SIC, eu trabalhava numa empresa de limpezas, num ginásio Virgin Active, no Marquês ficava de Pombal. ali no Era naquele edifício Otomaia, que agora já. Acho que agora é Homes Place. Sim, Homes Place, Eu acordava às 4 da manhã. O primeiro dia que eu fui trabalhar, eu acordei às 4 da manhã para apanhar o autocarro às 5 da manhã. Eu entrei no autocarro, eram só cabo-verdianas, eram só mulheres, mas 99% mulheres. Tinha um condutor e mais um gajo. E depois era eu, mas era 99% mulheres. E eu pensei, isto é um outro mundo, parecia um outro mundo. E eram senhoras que iam trabalhar às 6, depois saíam às 6 e iam para as 10, depois saíam às 10 e vinham para casa fazer almoço e à tarde voltam às 3. Então eu percebi, Carlos, foi a vida da minha mãe até há 3 meses. E depois sinto que às vezes a minha mãe saía de casa bem cedo, tipo aí às 6, 7, e dizia-me para fazer coisas e eu ficava, essa mulher é bué da chata. A esta hora, mas é bué da chata, está bem, já percebi. E eu fui, pela minha própria, ação, eu percebi que tenho que dar mais valor. Aconteceu, eu descobri, mas antes a minha mãe falava comigo, eu não captava as coisas. Carlos, faz isto, tens de preparar o almoço. Eu, tá bem. Depois eu dormi até aos 11. É que trabalham bem e depois ainda vêm e cozinham para ti e limpam a casa toda, que casa de Cabo Verdeano, pelo menos as que eu conheço, está sempre limpo, é sempre como é que conseguem fazer tudo, não é? Mas a tua mãe deixou recentemente a minha mãe reformou agora. Ok. Ela reformou agora, foi para Cabo Verde. Disse que foi só com um bilhete de ida. Abandonou-te. Eu assim, dou-te 3 meses. Consegues viver sem ela hoje? Eu? Sim. Tipo, imagina. Ela foi, né? Ela ainda não comprou bilhete para voltar. Mas eu sempre tive a sensação, quando ela foi, mesmo ela dizendo que só comprou de ida, que ela ia voltar. Porque eu acho mesmo que a minha mãe... Ela é tão muito... Precisa de fazer muitas coisas que lá ela ia tipo meio parar. E como a minha avó também está boa, velha, ela foi tipo para tentar cuidar dela em final de vida. Mas fica boa parada. Eu ligo e disse, então o que é que fizeste? Bom, tive aqui sei lá, casa Regina, dá banho, mamãe, peguei, leva para... Estás a ver? E depois ficas tipo... Minha mãe acorda às 5 da manhã, vai ali, volta, não sei o quê, ainda vai à igreja, depois volta, ainda faz a comida e depois vai, depois limpa a casa e depois vai ter com a dona não sei quem. Tem outra vida, estás a ver? Assim. E pronto, e dito e feito. Pai, há uma semana ela disse, não sei, em julho estava aqui a pensar assim, não sabia. Sentes que tens algum traço da tua mãe? Ou em que é que te vês nela? Tenho muitos, então agora que tenho um namorado e a coisa mais séria, não sei o que, moramos juntos, às vezes fico assim, estou mesmo igual à minha mãe, tipo a forma como eu digo as coisas, assim, tu vês essa chávena, ou às vezes mesmo o meu gato, imagina, ele faz qualquer coisa e eu faço as caras da minha mãe, eu só olho, nem levanto a voz, e o gato fica mesmo a olhar para mim, e assim, eu consegui aprender aqueles poderes que a dona Joana tem. Há assim muitas coisinhas de comportamento que eu sinto. Eu estou igual, tipo, pelo menos no lida da casa. E depois, mesmo esta coisa de eu trabalhar bué também, eu acho que vem muito dela, do exemplo dela, e de não querer qualquer coisinha para mim, de lutar mais para ter melhor. É o correr atrás da felicidade. Dona Joana. Dona Joana. Fizeste uma música para ela, Dona Joana. Se chama Dona Joana.
Lá está, ou seja, é o Mas- exemplo que estávamos a falar agora. Exatamente, de acordar fala de disso manhã. de quantas Joanas em viagem, donas do seu nariz, quantas sentadas na paragem, à espera da carris. Pronto, é sobre isso. Sobre as senhoras que acordam super cedo para fazerem tudo. Não sabe, muitas delas não sabem ler, nunca foram à escola. Yeah. Mas no final do dia tomam conta de ti e ensinam-te a fazer, ensinam-te a ser um ser humano, não precisam de muito mais. O que é de mais valioso que a tua mãe te ensinou, na tua perspectiva? Assim do nada, sem me teres dito antes, para pensar em alguma coisa. Ou coisas, não sei. Ou como é que te lembras, Assim de mais valioso que ela me ensinou. indiretamente, sem ter-te dito, olha, Soraya... Olha, por acaso, uma vez quando acabei com o namorado, eu achei que a minha mãe ia ficar chateada comigo por eu ter acabado com ele. E ela disse-me uma coisa que eu achei que ela nunca tinha reparado, mas disse-me: então tu combinas com ele às 5, ele aparece às 7, como é que tu queres confiar em alguém assim? Pai, aquilo ficou-me para sempre, que é realmente as pessoas depois têm atitudes que ao longo do tempo tu deixas de confiar, por mais que tu dizes, a pessoa não me fez nada, foi só mesmo, nós não nos entendemos, mas a cena da confiança. E o que me surpreendeu foi, ela não fala sobre as pessoas com quem eu ando, ou seja, não é uma pessoa que dá bitites com as pessoas que eu ando, ou com as pessoas que eu namoro, os meus amigos. Ela acolhe muito todas as pessoas que chegam, estás a ver? Mas ela sabe muito bem quem é que é bom e quem é que é mau para o meu percurso, estás a ver? E para o que eu quero fazer. E de repente ela vem assim com umas... E eu, estavas a ver, né? Mas ficaste calada. Ela é muito protetora nesse sentido? De tentar guiar-te, ou tentar apontar-te para o sítio em que Não. queres? Ou por acaso a minha mãe, ela é mais, eu tomo uma decisão, ela diz, ok, então vamos. Ela é mais isto do que dizer assim, olha, vai mais para ali. Ela é mais assim. Tipo, se eu pensar, escola de teatro, disse que iria para a escola de teatro, aliás, disseram que eu devia ir para a escola de teatro e ela ficou um bocado, eu acho que isso tem mesmo a ver contigo. Tudo, eu sinto sempre que ela apoia, ela não, claro que questiona, né, como qualquer mãe, que se alguma coisa está errado, não é? As coisas mais básicas, como é óbvio, mas tipo as decisões mesmo da minha vida é mais ao contrário, tá bem, vou contigo, é um bocado mais assim. São muito amigas, parece ser tipo, não? Não é isso, acho que tenho uma não relação. Não, eu tenho uma relação de mãe e filha, né? Que eu vivi com ela até aos 23. Eu sou boa gaja de argumentário, de não sei o quê. Como é cabo-verdiana? Imagina, claro, então fui Ela para a escola de teatro, ensinaram-me a argumentar. Ela não te bateu? Tu não tiveste uma educação à moda cabo-verdiana? Tive. Mas não queria dizer aqui no podcast. Eu tive, só que os meus irmãos dizem que eu não tive a mesma... Ou seja, que eu já tive sorte que eu apanhei a minha mãe cansada. É o que eles dizem. Não, hoje mamãe já está cansada, não sei o quê. E eu, ok. Mas é tipo... Imagina, eu lembro a primeira vez que eu disse à minha mãe... deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Eu disse à minha mãe, deixa-me em paz. E eu lembro bem da minha mãe agarrar-me assim na t-shirt e empurrar-me para trás. E nós tínhamos um sofá, aqueles sofás de um lugar, que eu caí no sofá e caímos os dois assim para trás. Vocês os dois? Eu e o sofá caímos assim para trás, okay. Estás a ver? Agora, ela não precisava me bater, porque ela olhava para mim, dava-me aquela olhada e eu chorava, né? Por isso é que eu acho que ela também não me bateu assim tanto. Eu era mesmo sensível. Hoje já não sou uma pedra. Eu acho que eu acho que as mães tornam-se mais sensíveis com a idade. A minha mãe também era assim, muito, muito dura. A minha mãe tinha 16, talvez, não sei, talvez porque chegam a uma fase e percebem que os filhos já estão resolvidos e ficam mais descansadas, mas estava sempre a apanhar. Mas eu agora... Torna-se mais coisa. Eu comecei a abraçar a minha mãe aos 27 anos. Pois. Imagina, ela até hoje também tem aquela cena de... Mas para mim é estranho, para ti não é? É estranho o quê? Abraçar? Para mim é mesmo estranho. Como não havia essa coisa do carinho e do abraço, a minha mãe quando me abraça, eu não sei reagir. Yeah. Eu não sei reagir por falta de hábito. Não estou habituada e isto não me acontece com mais ninguém. Sem ser com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai. Mas com as outras pessoas...
Tipo, se me abraçarem é tipo, é querido, estás a ver? Agora, com a minha própria família, como não há esse hábito, pá, é mesmo esquisito. Sinto que é uma coisa que somos nós, é que temos que começar a desconstruir. Sim, porque tu tens uma mãe cabo-verdiana, eu tenho uma mãe cabo-verdiana, e eu também senti isso, com o meu pai também não. Com o meu pai eu nunca... Só de pensar... Só de pensar, não estava a pensar nisso, mas só de pensar, dá um abraço como deve ser. Um abraço, amo-te muito. Fica estranho, não sei. Sabes que mas é eu e o meu irmão dissemos, a minha mãe ama-te muito. Uma vez eu estava a fazer um vídeo e entravam, e eu pedi para eles entrarem os dois, que foi o meu primeiro videoclipe. E eu pedi para entrarem os dois, e às tantas, eu disse ao meu irmão, tipo, não és capaz de dizer à mãe eu amo-te. Ela disse, mãe, eu amo-te. E eu virei-me e disse assim, mãe, eu amo-te. É a cara dela. Ela ficou tipo paralisada, e depois começou a rir, estás a ver? E não sabia receber. E para nós foi bem constrangedor dizer. Mas é uma coisa... Como é que... Lá está, nós é que temos que começar a desconstruir isso, porque eles tiveram uma educação muito antiga, e em Cabo Verde, aquela coisa de educar por bater, tu respeitas os teus pais pelo medo, não pela confiança mútua de eu confio em ti, tu és a minha mãe, eu confio em ti, tu és o meu filho, percebes? Então eu sinto que há muito disso, e com a minha mãe também foi assim, começámos a abraçar, eu comecei a abraçar à força, porque ela também não queria. Eu chegava ao pé dela, abraçava que ela à força, é que quer. beijava. A minha é ao contrário, a minha mãe quer. Minha mãe que sim, mas é assim, ela é que me criou, e de repente quer mudar o tipo de relação que temos. Pá, também tenho que quebrar esse gelo. É estranho. Eu queria muito que não existisse, mas existe, deixa-me mesmo menos desconfortável. Quando nós falamos agora, que estava a dizer há bocado, quando nós falamos ela liga-me por FaceTime e depois fica a dizer, ai, minha filha, minha codê, mas em português é minha codê, eu amo-te muito. Então, está tudo bem? Eu fico tipo, o que é que eu respondo? Eu não sei retribuir. As mães são assim, mas há vários momentos que sentes que há a ligação muito forte, ou quando estás a dançar com ela, ou quando estás a brincar juntos, é uma forma de amor diferente, não é direto. Sim, não, como é óbvio que isto é na parte do afeto e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu não sinta que a minha mãe me dê afeto, só que é de outras formas. Não é na parte física. Se eu gostava que existisse isso, eu gostava, mas também é uma coisa que eu tenho que ultrapassar, não é só... Ela conseguiu ultrapassar mais rapidamente que eu. Pronto, eu amo-te para ela já é cair no chão, desmaiar, mas... o toque para mim ainda custa-me, e eu mesmo com os meus namorados eu tive que trabalhar isso também. Mas quanto mais próxima a pessoa é, tipo as minhas amigas, mesmo muito amigas, eu tenho que custa-me muito a coisa do abraço quando a pessoa entra mesmo na minha vida. Já se torna awkward. Parecia mais ao contrário, não é? Mas não é. Isto é estranho. Quanto mais à vontade eu estou contigo... Vais deixando de abraçar as pessoas. Mas eu na tenho primeira isso. vez que nós estivemos juntos, e depois foi deixando de acontecer ao longo dos tempos. É porque depois, ou seja, a pessoa entra e sei lá, não sei, eu acho que o abraço e tudo mais, para mim, se calhar está associado a uma coisa da simpatia, estás a ver? E eu sou simpática e coisa, e não tenho medo de tocar e está tudo bem, não sei o quê. Depois, na privacidade, é que se calhar eu torno-me mais fria. Não sei, devia falar disso com a minha psicóloga, né? Não, eu ia entrar agora na tua psicóloga agora. Ia entrar como a tua psicóloga agora e perguntar se isso está recalcado por causa de alguma coisa. Não sei. Não tenho assim... Eu acho que tem mesmo a ver com a forma como eu fui educada. Porque mesmo o meu irmão chega à minha casa e diz assim, então, está fixe? Bumba. Pois, percebes? Já percebo. Portanto, ele também deve sentir isso. A minha irmã, que já saiu de casa desde os 18 e havia aquela coisa da saudade, mesmo saudade hardcore, eu já não tenho isso com ela. É interessante ver como tens essa dualidade dentro de ti, por seres uma pessoa bastante portuguesa nas tuas coisas, nas tuas
nas tuas músicas, embora tenhas muitas músicas em crioulo, que abordam o crioulo, nos teus projetos, nos teus trabalhos, mas também tens essa parte que é muito cabo-verdiana, que é cultural, que está dentro de ti, assim, tipo, a fazer esta... Não, mas eu acho que eu sou mesmo uma mistura das duas coisas, das duas culturas mesmo, porque eu, se calhar, eu fui ao mais, não vou dizer ao mais profundo, mas ao sítio mais português que eu poderia ser, não é? Porque depois também na minha área, lá está, infelizmente por falta de haver gente negra no meu trabalho, depois às tantas também queres-te branquificar o máximo que consegues, não é? Porque queres entrar e porque queres fazer e queres fazer parte. Tenho noção que isso está, não acho que esteja agora, mas esteve durante todo o meu crescimento comigo, porque eu fui para a escola de teatro aos 15, não é? E depois começas a perceber, realmente não há, não é? Quando as coisas começam a ficar racionais dentro de ti emocionalmente e ficas tipo, realmente não há blacks na televisão, não há blacks ali, porquê que não há? E depois tu vês, aquela black que foi escolhida, ela tem qualquer coisa que é muito mais semelhante a eles do que a nós, estás a perceber? Sim. E tu começas-te, ou queres aprender a fazer daquela forma, ou queres ter, olha, o cabelo e queres, percebes? E portanto, isso faz parte do meu crescimento, mas a verdade é que eu tenho também o outro lado e para mim até é bastante forte, percebes? Eu como a comida cabo-verdiana sempre que chego à casa da minha mãe, ela fala crioulo comigo independentemente de eu responder em português, isso não quer dizer que eu não tenha aprendido a falar, estás a ver? E a comunicar. Eu também danço o cotorno, é aquele assim único que ficou difícil, mas tudo o que é música também acaba por ser o que eu consumo também, mais música afro, música africana, mais kizomba, portanto acho que sou mesmo uma mistura das duas coisas ainda. Como personalidade, eu acho que se tivesse só essa parte portuguesa, tu tendo estas duas dualidades, tendo estes dois mundos, se tivesse só de um lado, eu acho que se tornava menos rica. Eu acho que és Soraya. Sim, também acho. Por essa cena. E eu acho muito mais interessante ter essa cena. E mesmo pessoas, pronto, infelizmente, há pessoas que têm que se moldar de certa forma para conseguir algum trabalho. Mas a cena de tu seres assim, eu acho que é muito mais interessante. Não pelos trabalhos, aos trabalhos que vais, percebes? Porque, a Soraya, essa miúda, ela canta bué da bem, dança bem, consegue fazer aqui um voice-over muito fixe, depois tens essa característica cabo-verdiana e consegue nos dar aqui um insight diferente de que ninguém mais dá, percebes? Tens uma cena só tua, percebes? E não há muitos cabo-verdianos que têm ascendência cabo-verdiana na tua posição. É raro, eu não conheço mais ninguém que tenha entrado no mundo em que tu entraste, percebes? De teatro, de cinema, de novela, de música, ou de, sei lá, de todos os projetos de voice-overs para Trulha que eu não sabia que tu fazias. Então, mas é uma cena bem da fixe. Por isso que eu quis falar contigo, porque eu acho que há muitos cabo-verdianos que estão na tua posição, que nasceram cá, que tiveram um crescimento aqui português, mas que acham que não podem fazer certas coisas ou que não se identificam com Cabo Verde, de certa... Sim. Eu acho que há aqui uma coisa de, se tu não vais, por exemplo, ao Dino Santiago, aconteceu-lhe um bocado isso, né? Que é, ele veio para cá, os pais dele são cabo-verdianos, pessoas que mantêm a cultura deles cabo-verdiana mesmo cá, não é? Mas ele nunca tinha ido a Cabo Verde durante muito tempo na vida dele. Portanto, depois tu chegas, identificas, porque tu vives isso dentro de casa, mas há qualquer coisa que também dos outros que faz com que tu sejas estrangeiro, estás a perceber? E que vens de fora. E de repente tu cá também não és bem... Tu és de cá, mas a tua cor de pele, a tua forma de estar, o teu sentido de humor, porque isso foi uma coisa que eu achei graça a última vez que fui, que foi, eu tenho o mesmo sentido de humor que estas pessoas todas que estão à minha volta, eu nunca tive com elas, estás a ver? Há aqui uma conexão. E há aqui uma conexão bué grande. Pronto, e há assim várias coisas culturais que são africanas e são cabo-verdianas, não é? E de repente tu parece que não és nem de um sítio nem do outro, não é? E por isso é que é bem importante fazer um caminho de aceitar
tipo o teu todo e aquilo que tu és, e é isso que te torna único e que se calhar então como artista ainda te torna mais especial. E um artista tu não queres ver os dois iguais, né? Tu queres Exato. que cada um tenha a sua essência. Pronto, e eu estou nesse processo. Eu não vou dizer que já super aceitei, que acho que não, acho que me falta ainda um bocado, mas estou nesse processo de aceitar tipo, aquilo que eu sou no país que eu estou, e para os sítios onde eu quero ir, é um bocado por aí, porque também sinto um bocadinho, isto não sei se é da minha cabeça, mas eu já senti algumas vezes que lá está aquela coisa do esta é white e ela é preta que é branca e não sei o quê, e senti muitas vezes que para a comunidade africana havia muita gente que não queria muito acompanhar, estás a ver? Porque sentia, esta passou para o lado de lá. E a verdade é, pelo menos a minha verdade é, eu acho que não, se ao mesmo tempo eu queria ter o cabelo não sei o quê porque queria entrar, ou porque acho que isso existe independentemente da tua profissão, tipo, isso existe muito porque tu queres ser igual às outras pessoas, porque não queres que elas falem do teu cabelo, não queres que elas toquem, não queres que não sei o quê, e isso acontece com pessoas que não são artistas, e no meio artístico então não havendo ninguém a furar mais a sério, tu se calhar achas na tua cabeça que tens que mudar alguma coisa para poder furar, estás a ver? Mas a verdade é que eu, pelo menos eu nisso sinto-me super segura. Eu nunca neguei a minha africanidade nos sítios onde eu entrei. Tipo, todas as pessoas sabem que eu danço X, que eu ouço o tipo de música que eu ouço, que a minha mãe é a Dona Joana, percebes? Os meus colegas todos, praticamente, da escola, sabem quem é a minha mãe, e a minha mãe traz a cachupa para toda... Como, olha, quando tu vais para casa. Sim. E faz a cachupa para não sei quem, para o pai do outro, para nananã. Sempre houve esta coisa de convidar para a minha cultura, estás a ver? Agora, se calhar, é o que eu fiz para público, foram muitos programas e muitas coisas que se calhar não pediram a minha africanidade, e eu como artista que sou não vou dar só porque sim, não é? Estou a perceber, sim. Sim, mas isso torna-te mais interessante, porque eu acho uma história mais interessante quando tem essas duas vertentes do que só porque só é aquela linha reta de que eu neguei tudo, todo o meu passado para ser esta artista, esta pessoa que todos os portugueses conhecem. Eu acho que mesmo para os portugueses, estou a falar de português porque estamos em Portugal, mas eu acho que mesmo para portugueses isso torna mais interessante, isso é mais interessante do que é a Soraya Tavares, sabem o que é que ela tem de especial. Eu acho que isso te torna especial. Por isso eu acho. Não, eu de verdade. E agora já ia entrar no tema. No quê? Para não falar. Mas pronto, vou dar aqui um corte. Pronto, falaste da tua infância. Como é que foi a tua juventude? Como é que entrou a música? Eu ia à igreja com a minha mãe. Eu agora já não faço parte, mas foi porque eu deixei de acreditar na igreja como na instituição, não em Deus, mas fui tipo, muitos anos da minha vida, até se calhar há 3 anos ou 4, acho que foi aí que eu deixei de ir. A ir à igreja? Sim, eu ia segunda, quarta, sexta e domingo. Católica, apostólica, romana ou evangélica? Evangélica, ok. E as igrejas evangélicas têm muita coisa da música e de cantar e teatro e pronto. E foi aí um bocado que eu comecei também a cantar. Comecei tipo a cantar para as pessoas na igreja. Com que idade? Não sei a idade, mas eu tenho vídeos que eu gostava muito de apagar da internet. A sério? Meu, se a cantar. Tenho que ir pesquisar. Corta para o vídeo da Soraya a cantar. Ok, estamos de volta. Não sei se vais encontrar. Não estão não é na minha página que aquilo está. Não, eu vou encontrar. Pronto. E cantava na igreja. E depois, quando eu fiz tudo o que era na escola, eu fazia ou relacionado com música, ou teatro, aquela coisa de fazer os vídeos, tipo psicologia. Psicologia eu não tinha. Sociologia. Sociologia também não tinha, porque eu só andei na escola normal até ao 7º. Pronto, não sei, mas tipo história, e tínhamos que falar sobre um determinado período, e eu
juntavam algumas pessoas e fazíamos tipo um filme sobre aquele determinado período. E os meus trabalhos eram muito artísticos. Lá está, edição, esse tipo de coisas que eu faço hoje. Gostava muito de criar conteúdo. Era muito essa pessoa. Naquele tempo. E pronto, e depois quando fiz os testes psicotécnicos, que as pessoas acham no geral que não serve para nada, deu-me artes ou alguma coisa que eu tivesse que comunicar mais, agora não sei bem a área, e ela falou-me da Escola de Teatro de Cascais, e depois quando eu falei à minha mãe, ela disse, faz todo sentido, vai, e foi um bocado assim, e depois eu comecei a fazer a escola. Na escola foi a primeira vez, quando eu entrei para a Escola de Teatro, foi a primeira vez que eu me senti bonita. Na Escola de Artes de Teatro? Sim, tipo, senti que as pessoas tipo, olhavam para mim de outra... Até ao meu 7º ano eu era tipo a preta da turma e todos me tratavam dessa forma e diziam coisas, não é? E portanto eu sentia-me sempre, lá está, e é aí que tu depois queres ser o mais parecido possível ao teu colega do lado, não é? E lá está, e desfrizas o cabelo e queres te vestir daquela certa maneira e não queres errar no português, estás a perceber? Porque tudo era um motivo para gozarem contigo. Apesar de eu não ter muito perfil até de bullying, porque eu tentava dar um bocado a volta com um sentido de humor também, ou gozar com a pessoa para que isso não acontecesse mais vezes, aquilo não te deixa de afetar e vais para casa e ficas tipo, eu não quero ser assim ou eu não quero ser aquilo que eles estão a dizer que eu sou. E de repente chego à escola de teatro e senti que tipo, foi mesmo, abraçaram tudo aquilo que eu era. Eu estou a dizer que senti-me bonita, porque na realidade foi isso, tipo, eu sentia-me uma pessoa feia até ter ido para a escola de teatro, de repente fiquei tipo... Sentias-te feia por causa daqueles comentários. Exatamente, e não era só comentários, era nenhum rapaz se interessa por ti, estás a perceber? Mesmo aquela dizia assim, fogo, esta é mesmo feia. Fogo, não, esta aqui mesmo desinteressante. Vendo a Soraya que és hoje é difícil de perceber como é que as pessoas te chamavam feia. Ou como é que podias te sentir assim. Eu era só diferente. Sim. Tipo, eu era só diferente de todas as outras raparigas, era mais aí. Eu por acaso não senti muito isso quando cheguei a Portugal. Também tentei o máximo, embora eu falava sempre português, crioulo, aliás, eu em casa falava sempre crioulo, até hoje falo crioulo, mas senti essa cena de... Houve uma tentativa de tentar puxar o máximo e tentar assimilar o máximo para poder ser aceito, percebes? Porque nós todos queremos ser aceitos. Sim, isso acontece com qualquer um. E às vezes há comentários que são do tipo, tu és um preto, mas tu és um preto fixe. E eu ficava bem contente. Eu ficava também. Tipo, essa cena, tu és um preto eu também era uma Depois de passar uns anos, tu ficas a pera, isto não é um elogio, é uma cena... tu tens foste a minha casa, por acaso tens a casa bem arrumada, meu. Mas o que isso quer dizer? Eu achava que era um elogio. Tirando essa parte que eu estava a dizer que pronto, era difícil perceber como é que as pessoas achavam-te entre aspas feia, sabendo que eras a Soraya e vendo hoje umas fotos daquela altura assim, pois, calhar era só uma imagina, era só uma criança normal, não era feia, mas também é assim, não estás ali a... Isso moldou de alguma forma a tua personalidade? Moldou, acho que moldou muito e então eu passei a querer ser a rapariga engraçada, tipo, mesmo na escola de teatro eu passei a querer ser tipo a engraçada, em vez de ser a gira, não era? Tipo, as pessoas de repente olhavam para mim como bonita, mas eu queria ser engraçada e inteligente, e para ser uma mulher inteligente eu não podia ser a bonita. Isto era uma coisa que estava muito no meu inconsciente, mas que foi trabalhado e chegou ao de cima para eu perceber. Mas para mim era tipo, eu fiz a escola de teatro toda mesmo pessoa marrona, nerd, tipo, eu vou ter a melhor nota a nível teórico e a nível prático artístico, estás a ver? Eu vou ganhar o prémio de melhor aluna aqui e vou ganhar o melhor atriz também aqui, estás a ver? A minha cena era mesmo tipo... E conseguiste essas cenas todas? Consegui. Ué! Não, mas a cena não era essa, era tipo, eu queria... quer dizer, a cena era essa, eu queria sentir-me mesmo valorizada e achava que o caminho era por aí, pela cena da inteligência e de eu ser socialmente muito apta, tipo, sempre fui muito social, muito fácil de conversar, sempre fui, tipo, lá está, a melhor aluna, a que estudava mais, a que passava, tipo, os textos e não sei o que às outras pessoas, a que fazia, tipo, cronologias gigantes com cores e mandava para toda a turma, então, eu sempre fui um bocado essa pessoa.
E quando me formei enquanto atriz, eu lembro-me de, já passado uns anos, já tinha estado numa agência e depois com esta minha agente, esta agente com quem eu estou a trabalhar agora, eu lembro-me assim uma primeira conversa que nós tivemos e ela disse, eu demorei muito a tentar a perceber se nós íamos nos dar bem a trabalhar ou não, mas queria-te dizer assim algumas coisas que eu sinto que tu reprimes imenso a questão de seres uma mulher bonita. Eu desatei a chorar, não sei, aquilo mexeu tipo num sítio qualquer e depois eu não falei, só falava ela disse, olha, reprimes muito isso quando de repente queres fazer as macacadas, não sei o quê, está tudo bem, tu podes ser essa pessoa, mas sabes que podes ser inteligente e bonita. Tipo, não é só ou és inteligente ou és bonita, isso não é verdade, isso é o que o mundo patriarcal quer que tu penses, mas tu podes ser as duas coisas. E aquilo mexeu também comigo, porque em miúda eu queria sentir-me bonita e não me sentia, não era? E de repente até tive uma validação na escola de teatro, mas parecia que aquilo não estava a favor, porque também tem a ver com a área, né? Que é de repente as atrizes bonitas, não é? Aquela atriz conquistou aquilo porque é bonita e aquela conquistou aquilo porque é boa atriz, e na minha cabeça era tipo, eles de repente dizem que eu sou bonita, estás a perceber? Foi assim uma coisa de uma balança estranha que não equilibrou na altura, e pronto, e foi uma coisa que eu fui trabalhando. As provações levaram-te a ser mais forte e de se calhar a conseguir coisas que sempre quiseste? O facto das pessoas te criticarem ou rejeitarem ou serem preconceituosos? Sim, eu acho que... Dá-te um propósito de... Sim, eu vou-vos provar que... Sim, sempre, desde a primeira classe sempre tive essa coisa de querer... Quando alguém me ralhava comigo, quando alguém dizia que eu não era boa o suficiente, eu queria mostrar a essa pessoa, não, olha o que eu sei fazer, olha aquilo que eu sou capaz de fazer. Só que depois isso, que acaba por acontecer a muitas pessoas negras que estão fora do seu país, acho que isto é uma coisa que acontece muito, e não estou a dizer que é só com pessoas negras, estou a dizer com de pessoas que eu conheço, não é? Sim, e que também falam disto. Tu chegas a uma idade em que já está bom de quereres provar que és o suficiente. O problema já não és tu, é mesmo como o meio funciona. Tipo, o problema não está em ti, não és tu que és não és tu que não és bom naquilo que fazes, não és tu que não trabalhaste o suficiente, não és tu que não tens, se calhar não tens o currículo porque lá está, porque também não te deixam entrar nos sítios para tu fazeres currículo, mas o problema não és tu, tem a ver com o meio, e por isso tu não tens que estar a provar mais nada, descansa. Tipo, descansa, e isso depois ataca-te mais tarde. Se durante um processo é muito bom porque tu estás ali a batalhar, chega a uma altura da tua vida que é... Estou mesmo cansada de... Parece que estás sempre para trás da mesma coisa. Não é só isso, eu estou cansada de estar a provar aos outros que eu sou o suficiente para poder estar presente, estás a ver? Achas-te suficiente hoje? Acho. Sentes-te suficiente? Acho que sou mais que suficiente. É aceitar-me como eu sou e pronto. Exato. Mas isso estás nessa agora, posição? imagina, se tu tens mais areia do que aquele caminhão, vai sair para fora, portanto nem sempre vais encaixar em todo lado. Mas eu sinto que estás nessa posição porque já fizeste muito. Já fiz muito. Porque eu acho que no início, quer queiramos ou não, há sempre essa cena de provar. Acho que ninguém te vai dar uma plataforma, ninguém te vai dar uma oportunidade sem tu suares, sem tu sangrares. Parece-me que é assim. Porque... Para quem? Porque há pessoas que têm isso sem luta. Não é? Isso também, se calhar, são os meandros do mundo que eu não conheço. Conheces? Conheço? Conheces mesmo na tua área, não há pessoas que às vezes têm plataformas e coisas sem muita luta, estás a perceber?
Sim, talvez, mas são poucos os casos que eu conheço, porque pronto, embora tu estás numa dimensão já maior, mas obrigado por achares tu estás numa dimensão, sim, mas tu estás numa dimensão muito maior e eu estava a falar nessa dimensão. Tu és conhecido em Portugal. Estás a dizer inteiro, de fazer muitas coisas, de fazer muita coisa. Acho que tu já fizeste tanta coisa que acho que as pessoas já perceberam que tu não tens de provar, porque tens um currículo. Sim, mas eu acho que me viciei neste estado de ter que provar, faço-me entender? Se calhar é isso que te levou a estar no lugar em que estás. Será que é bom não, isso de certeza. Acho que é bom também tu só receberes, estás a perceber? Parares um bocado e fazeres as coisas sem ter que provar que... Imagina, que és mesmo melhor que... É tipo, tu acreditas só que tu fazes bem aquilo que é o teu trabalho, estás a perceber? E faz, e diverte-te, porque depois falta esse lado às vezes. Não hoje em dia, é isso que eu estou a dizer, acho que tive muito tempo assim e que foi preciso, alguns momentos na minha vida para eu perceber que há coisas que eu não vou conseguir controlar. Eu posso mesmo dar o meu melhor, eu posso estar a 200%, o resultado pode ser nota 300 e mesmo assim não vou ser a escolhida para, não vou... É sobre isto que eu estou a falar, estás a ver? Yeah. E isso já não tem a ver contigo. E foi isso que eu consegui libertar de... Ok, tipo, eu estou aqui, estou a continuar a trabalhar este diamante que estou a construir, estás a ver? Quando quiserem pode ser que eu queira também. A cena é essa, é que é, será que eu também quero? Percebes? Tu também escolhes, não é só o outro que te escolhe a ti. Tipo, há bem coisas que é um processo de aceitação, estás a ver? E demora muito tempo, como é óbvio. É uma situação, lá está, volto à posição em que uma pessoa está. Para eu hoje estou numa posição de dizer mais não que eu há 6 anos não podia, percebes? Eu acho que há essa cena de pessoas que sei lá, chegam ao pé e perguntam como é que eu quero ser atriz, eu quero cantar, eu quero entrar no mundo da representação, que conselhos é que me dás, percebes? Eu digo sempre paciência. O maior de todos é paciência mesmo, espera, tipo esperar, tipo trabalhar, claro, estar pronta para quando vem a oportunidade, mas é preciso ter mesmo paciência. Porque como é que se está pronta para essas coisas? A representação? Sei lá, eu acho que é preparar-te, né? Fazer os cursos, fazer os workshops, fazer escola, aulas, aprender línguas. Há assim várias coisas que tu vais-te treinando, né? Que é para quando surgir de repente, olha, vais fazer amanhã um filme com a Zendaya. E são coisas pronto, que às vezes... Não vais chegar tipo, nem sei falar inglês. E são coisas às vezes que tu não percebes na altura em que estás a aprender que vai-te ser útil no futuro. E tu percebes, porquê é que eu estou a aprender? Eu estou a aprender latim. O que é que isso tem a ver? E tu não percebes que daqui a 10 anos, se calhar, se surge uma peça em que preciso falar umas frases em latim. Para o ator, tudo é válido, eu acho. Tudo é válido. Acho que não há um caminho assim certo. Olha, tu tens de fazer isto, A mais B e já está. És um ator. Aliás, para um artista. Um artista em si, para um artista exatamente. Tudo é válido. Daí eu perguntar-te, disseres que já não te preocupas mais, que eu fico a pensar, um artista nunca para de se preocupar. É eterno. Sim, mas aí tu podes te preocupar se as pessoas vão gostar ou não do objeto artístico. Certo? Daquilo que tu construíste. E aí tu ficas tipo, será que vão gostar? Será que não? Será que disse esta piada no momento certo? Será que eu tenho que pôr a vírgula 3 palavras antes? E isso é uma coisa. Eu estou a falar de aceitação enquanto ser humano, estás a ver? Enquanto, claro que é enquanto artista, mas enquanto artista que te molda a ti a tua personalidade. Okay. É nesse sentido que eu estou a dizer. Que é tipo, aceita-te como tu és. Estás-te a aceitar bem hoje? És feliz? Sou. Às vezes um bocadinho triste. Porquê que dizes que és feliz? Porquê? Olha, porque tenho mesmo uma família espetacular. Tenho uma família muito boa. Tenho a minha mãe que é incrível. Ou seja, tenho um círculo que eu sei que se eu tiver que cair, se eu cair para trás eles vão me agarrar. Comprei a minha casa própria antes dos 30 anos e sou mesmo feliz na minha casa mesmo, tipo eu entro quase 28, todos os dias 29? Tenho 29 e sempre que entro na minha casa, aliás, sempre estou deitada no sofá, fico assim, fogo, a minha casa é mesmo fixe. E portanto isso dá-me
acho que dá-me felicidade e orgulho. As coisas que eu já fiz no meu percurso profissional, já fiz coisas muito fixes, não é? Felizmente tenho como tipo, pagar uma viagem e sair daqui. Estou num sítio onde eu posso dizer que não a muitas coisas, em que eu penso se vou ou não vou fazer, não é? Em vez de estar naquele sítio que já tive muitos anos, de tudo o que aparece eu tenho que fazer. Sem ser arrogante, entre aspas. Sem ser arrogante, não, ser uma coisa como qualquer pessoa faz, o médico, qualquer pessoa que tenha alguma estabilidade, não é? Económica, às tantas escolhe para onde quer ir. Isso é o ideal de toda a gente. Exato. Nós podemos dizer que não no nosso trabalho, quer dizer que crescemos, não é? E que nos estabelecemos. Portanto, acho que me estabeleci dentro da área artística, mais como artista no seu todo do que, sei lá, como cantora. Sim, acho eu que como cantora isso, sim, é um projeto novo e então estou tipo a crescer, não é? Eu acho que sou feliz. Agora, se tenho os meus momentos tristes, tenho como qualquer pessoa, e as minhas fases tristes, porque alguma coisa aconteceu, também tenho. Mas acho que tenho muita coisa na minha vida para ficar feliz e grata. Não, eu sinto isso até quando é uma cena que lá está, eu também quis falar contigo pelo exemplo, porque eu acho que conseguiste muita coisa e se calhar também tens muito mais objetivos e queres chegar muito mais longe. Eu acompanho, nas tuas redes sociais, está sempre a partilhar coisas, e agora vou fazer isto na casa de banho, e agora a minha cozinha vai ser esta cor, e agora depois essa cena, tu percebendo ou não, vai influenciar as pessoas, porque não porque mais especificamente no facto de tu teres ascendência cabo-verdiana. Não, ela é uma pessoa que é próxima, de certa forma, percebes? Sim, fogo, também vou arranjar vou conseguir a minha casa, percebes? Então isso é bom, pelo exemplo que tu podes ser sem dar conta. E tens alguma... Pessoas cabo-verdianas te reconhecem ou falam contigo, reconhecem-te, mandam-te mensagem? Sim, não, as pessoas, eu sinto que há pessoas da comunidade cabo-verdiana, dizer assim, comunidade, pessoas cabo-verdianas, que me abordam. Agora, é sempre, acontece muitas vezes ser assim uma coisa meio, se calhar, estranha, que são tipo, imagina, a senhora da limpeza de um sítio, estás a ver? E eu fico sempre um bocado, percebes? Há uma coisa que acontece, diz-me se é verdade ou não. Em qualquer sítio que tu entras, tu sabes quantos pretos estão nessa sala. Sim, porque é aquela bonde, tipo, chegas e... Como é que é? Estás fixe? Tu sabes, tu ficas à procura. E eu estou sempre à procura e estou em muitos sítios em que estou sozinha. Sim. E quando encontro, estás a ver, fico... Está aqui a senhora... Mas atenção, com todo o respeito, como é óbvio, claro. cada um tem a sua vida e trato-as... Lá está, a minha mãe podia ser aquela senhora. Portanto, trato-as de igual forma. Como se fossem minhas tias, porque eu fico sempre assim, cabo-verdiano, tudo é tio. Não, eu sinto isso porque eu já tive em lugares que eu percebi, fogo, passar um tempo eu percebi, calma, não há nenhum preto aqui, como é que é? Depois, e tu como estás atento a isso, começa a perceber, olha, há 3 num lugar. Não, aliás, os meus amigos, eu tenho 2 amigos, um amigo e o meu namorado, já me dizem. O que já te dizem? Estão aqui 4, não sei quê, já começam a dizer isso e não são pretos. E eles já sabem, porque eu tenho sempre este assunto, sabes? Tenho sempre esta coisa de não está aqui ninguém, será que eu devia estar aqui? Tipo, pergunto isto, e às vezes em voz alta, e eles já me dizem. O lançamento foi EP? No teu, não, era álbum. Sim, A Culpa é da Lua. A Culpa é da Lua. Qual é a diferença de EP? EP é que não tem... EP tem menos de 30 minutos. No total? No total. Tem a ver com isso. Ok. Pensei que era por ter, sei lá, 7 músicas. Mas tem 10, é meu. Ok. Ou 12. E como é que... 10 ou 12. Qual foi o... Eu estive lá no lançamento, muito fixe. Foi bem fixe. Grande cenário. Fixe, estou a dizer, para mim foi bem fixe, tipo, eu estive bem feliz. Parecias uma artista. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, mas ver-te no palco é uma cena fixe e tu não percebes isso porque as pessoas têm que te explicar, mas é uma cena, dá-te uma cena. Eu um dia também vou estar, estás a ver? De pensar que não tens um limite, porque tu és muito daquelas as coisas que tu queres é influenciado pelas coisas que tu vês, e eu
e eu vendo-te em palco a dançar, na minha cena, eu quero fazer, ok, um dia vou começar a fazer as minhas cenas, vou fazer os meus shows, e talvez há alguém que me vê como um exemplo também, certamente. Mas fala-me um bocadinho disso, porque tens várias músicas também em crioulo, ou misturado com crioulo. Fala-me um bocadinho disso, ou as músicas que sobressaem mais, talvez a Dona Joana, não sei. É assim, das que eu gosto mais é a Dona Joana e uma que é a Indecisão. Eu acho que são assim das minhas favoritas do álbum A Culpa é da Lua. E a questão foi, tipo, eu comecei a escrever canções e não sabia o que género, porque eu fiz teatro musical durante muitos anos e gostava tanto de cantar uma baladinha pop, como rock, como afro, como havia várias coisas que estava habituada a cantar que eu gostava. Mas decidi ir por uma coisa mais R&B, porque eu achei que também tinha um bocado a ver com a forma como eu cantava, coisas que eu gostava, e por isso o que é que eu decidi fazer? Ok, vou fazer o que me sair, e comecei a lançar as minhas primeiras canções, foi mais na onda R&B. E neste processo eu fui para Cabo Verde sozinha, e eu nunca tinha ido sem a minha família. Eu tenho lá família. Eu fui para Cabo Verde sozinha, porque na altura estava a fazer um projeto e eu queria viver, estava a fazer a Cabo Verdeana, queria viver a exatamente, queria viver aquilo de forma diferente, porque eu quando ia para Cabo Verde nós ficávamos 20 dias em São João Batista. Não saíam? Não. Mas não iam para a minha zonas família vizinhas, não para é Tarrafal? Eu fui uma vez, porque acho que foi a minha irmã que me levou. Não, foi uma viagem que eu fui com a minha vizinha e a mãe dela, e por isso a minha mãe sentiu a obrigação de ter que rodar Cabo Verde, então nós fomos para Tarrafal, fomos não sei onde, pronto, foi a única vez. Tudo o resto eu ficava 20 dias em São João Batista, e depois nós íamos lá para, agora não me lembro, é ali o bairro que fica perto da Sucupira. Fazenda, Calabaceira. Não, ainda mais, é ao lado. Ao lado, Várzea. Várzea, exatamente. Okay. Depois eu tenho família que mora na Várzea, e eu então a minha era só isto. E da última vez que nós fomos com a Alô Cabo Verde, de repente eu fiquei em Cabo Verde com pessoas que não são da minha família e que me levaram a sítios. Eu nunca tinha ido sair em Cabo Verde. Aquele dia que nós fomos lá ao bar, para mim eu estava tipo, isto existe em Cabo Verde. E depois fui 8 dias para São Vicente, mesmo sozinha. Eu andava sozinha na rua, vinha por acaso na altura arranjaram-me um hotel, né, que foi fixe, e depois eu fiz um amigo que fez tipo uma tour assim por vários sítios na ilha. Mas conheci muitas pessoas. O que é que de mais interessante fizeste em São Vicente? O que é que eu curti bem em São Vicente? É assim, também estamos aqui a rodear uma conversa que é verdade. Eu fui lá por causa da Cesária Évora, né? Estamos aqui a dar a volta. Não, mas pronto. Eu não queria ser eu a desvendar isso, porque a Soraya, pronto, não quer. Basicamente a Soraya não queria falar sobre isso, porque tem as suas razões, mas está a ser muito difícil falar de Cabo Verde aqui sem mencionar a Cesária. É verdade. Que eu ia fazer o filme, que entretanto não sei em que ponto de situação está. Mas, portanto, eu queria ir mesmo conhecer a terra da Cesária, e conhecer as pessoas dela, não é? Tipo, eu estive em casa dela, com o filho dela, a conversar. Estive com uma antiga agente dela, estive com o agente dela, aliás, uma assistente dela, e depois estive com o agente, também o ex-agente dela, com o Joe, exatamente, o Joe da Silva. Conheci os músicos, percebes? Eu queria mesmo entrar o máximo que eu conseguisse, e aproveitar e viajar e conhecer o sítio. Portanto, também depois fui dar ali uma volta mesmo à ilha. Eu gostei muito de São Vicente. Ao pesquisares, ao entrares, pronto, isso não tem a ver com o filme, mas com a artista em si, Cesária, porque é um grande nome na cultura cabo-verdiana, dos maiores, porque foi das artistas não maior, que... Se não, mas isto é... Não posso dizer assim sempre, porque nunca... Enfim... Mas podemos, acho que é consensual. Podemos é maior no sentido em que chegou a mais sítios no mundo.
Mas pesquisando sobre, ou tentando E entrar numa nesse era, mundo. que é só importante, numa era em que não havia muita coisa, não é? Isso não yeah. quer dizer, por exemplo, uma Mayra Andrade chega a muitos sítios no mundo, só que há tanta gente dentro da indústria que depois também faz as pessoas dispersarem um bocado. Agora, a Cesária, quando bate, está em todos os jornais e as pessoas só vão ler o jornal, não vão para o Instagram. Sim, Percebes? Portanto, sim. é diferente. Quando É diferente. bate. Não, mas ela teve um impacto incrível, porque nem eu sabia, ou nem eu, se calhar, hoje tenho noção de quão Cesária, porque toda a gente conhece. Sim. E E sabes que não foi em Portugal. o que é a sua Exatamente. ascendência como Foi artista? foi num circuito francês, Uhum. mais do que em Portugal. Que eu fiquei surpreendida. Ok. Por acaso ia-te perguntar sobre isso. Por começares a... Sim. diz. Não, ia acabar só porque eu comecei isto por causa do álbum. E pronto, e nessa viagem a conhecer coisas, a ir a sítios, a ouvir determinado estilo de música, fiquei mesmo com vontade de escrever em crioulo e que o meu álbum fosse mais afro, porque pá, tinha a ver comigo. E se eu quero fazer o meu primeiro álbum e fala sobre mim e sobre as minhas inquietações e o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, pá, é óbvio que eu tenho que Um pontapé de que a saída. musicalidade tem que mudar, e as coisas, a forma como eu canto tem que mudar. Foi assim uma coisa mesmo de descoberta. E acabei por me descobrir um bocado também como artista, e acho que agora estou mesmo numa onda afro já, porque quero mesmo, porque comecei a fazer os concertos ao vivo e foi no ao vivo que eu percebi R&B é fixe, mas não é isso, tá? Sabes, eu sentia mesmo a banda, que não é africana, a banda, quando vinha a parte afro, sentia mesmo uma coisa de agora vem a nossa parte favorita, sabes? Então ok. fiquei tipo, é por aqui que eu tenho que ir. E queres estender isso ao concerto todo? Há mais músicas? Yeah. Não, interessante. E acho que a minha pergunta Mas ia... só uma coisa, Sim. estou sempre a interromper. Sim, Só não, uma não. coisa, eu acho que a minha música é R&B afro. Ok. Eu não sei se existe, mas é uma coisa que é uma coisa smooth, a forma de cantar. Se fosse outro tipo de batida, seria R&B, mas há ali qualquer coisa afro. Tem lá um toque, sim. Yeah. Não, mas acho que por criar arte, não mesmo por pôr um label numa arte é estranho, porque tu vais criar uma música, tens que seguir regras, não sei se é bem arte. Tu tens Sim. que deixar ir. Não, tu deixas Depois ir. surge uma cena, o que é que eu chamo a isto? É R&B, é afro, é pop, é hip hop, o que é isto? Pode não ser Pode, nenhum. exato. Eu acho Podes só que criar uma que eu cena. tenho feito coisas que têm pelo menos eu tenho tentado fazer canções que digam muito daquilo que eu sou. Não tem que ser necessariamente nas palavras. É tipo aquilo, pá, é mesmo uma mistura de coisas que eu sou, enquanto culturalmente, estás a ver? Enquanto coisas que eu ouço, e por isso faz-me sentido que aquilo seja também uma cena mais afro, São coisas que representam a R&B, tua vida? neo-soul. Sim, sempre. Mensagens de coisas que já não choro mais. Sim, Gata Choramás é já de emancipação. Amor, porquê que dizes que já não choras mais? Olha, essa canção eu escrevi bem, já estamos a voltar a um assunto. Tinha a ver com a cesárea. Sim, tinha a ver com a cesárea, mas isso é outra coisa. Isso eu só queria explorar mais. Estou a ir na conversa. Sim, não, estou a dizer que a canção tinha a ver com essa ok. fase da cesárea. Foi uma coisa de, põe para trás das costas, next. Mas, E por mas isso é que eu dizia- foi por causa do projeto do em si? projeto, Ah, ok, a pensei música por é causa sobre isso. sobre algum Um ex, boy, mas algum fica aí, boy. fica ali naquele sítio, nunca vais saber assim bem sobre quem é que estás a falar nas canções. E tens alguma ou tens restrições quanto a pessoas interpretarem a tua música de certa forma? Não, É livre? é livre, sim. Imagina, escreves sobre cesárea e tu, pá, este afro fala de cachupa, bem fixe. E tu ficas Opa, se é o que não! tu achas, tu também pintas um quadro e vais explicar o quadro. Pá, no dia em que tiveres que explicar a tua piada também não vais curtir.
É aquela cena, pronto, já vou seguir com a Cesara, porque já percebi que há aí umas coisas, já não choro mais, já choraste tudo o que tinhas que chorar. Era um bocado isso, sobre aquele assunto, Já limpaste a última lágrima. Sim, e já está. E está num sítio fixe, só não é fixe falar. Boa. Mas a cena que eu queria perguntar, pronto, só para continuar, era a cena mesmo diretamente Cesara como artista. Ao pesquisares ou ao saberes mais, o que é que te deu-te alguma outra visão? Começaste a ouvir mais músicas? O que é que pronto, que visão é que surgiu daí? Eu acho que musicalmente, eu não passei a ouvir mais música africana por causa da cesárea, isso já acontecia antes, mas se calhar comecei a ouvir de outra forma, enquanto artista, para me inspirar, porque antes eu ouvia porque eu via, e depois passou a ser uma coisa de eu quero me inspirar com isto. Depois a cesárea, a própria da história dela, aquilo dela passar 50 anos, ela só conseguir mesmo dar o grande pulo aos 50 anos, é uma coisa que me inspira muito, porque eu não sei se tu sentes isso, mas parece que, pelo menos eu senti isto um bocado na minha geração, com os meus amigos, quando eu falo com eles, há assim um medo qualquer de ficar velho e que apareça, que se calhar toda a gente sente isto, mas cada vez mais existem mais miúdos muito novos a fazerem aquilo que tu és capaz de fazer e de uma forma mais fácil, porque têm acesso a boa informação. E eu acho que às vezes que cresci um bocado com a ansiedade de que o meu tempo estava a passar e que eu já não ia conseguir apanhar o comboio, e de repente ter conhecido um bocado mais da história da cesárea deu-me aquela coisa de esta senhora tinha 50 anos, uma bipolaridade, sem dinheiro, não era a mulher mais bonita do mundo e no entanto foi das melhores e das maiores cantoras cabo-verdianas, um país que muita gente nem sequer sabe onde é que é. Portanto, calma, tudo tem o seu tempo. E representar aquilo que ela representa, tendo em conta essas situações. Exatamente. Fogo. Realmente dá-te uma outra perspectiva. Tu tens uma nova música. Como é que se chama a música? Desculpa, que me enviaste uma música. Acelera, exato. Eu estava a ouvir, fiquei com o refrão na cabeça. Então, eu por norma não estou a criar só uma música, não é? Tenho uma ideia de qualquer coisa e escrevo nas notas. Acredito que tu também fazes isso. Depois tenho outra ideia e escrevo nas notas. E há um dia começas a cozer, não é? E esta não era até a canção que eu tinha pensado para lançar agora, só que foi a que se foi encaixando toda e foi a que chegou a um produto final mais rápido, e também senti que era uma canção single, não é? Que era mais orelhuda, ficava mais no ouvido, e por isso decidi, é esta aqui que eu vou lançar agora como single, por várias razões. Porque eu se calhar pronto, isto aqui é uma canção mais é um R&B afro. Eu nunca sei reconhecer essas coisas. As pessoas dizem, olha, isto é afro, R&B, soul. É um bocado diferente. Pronto, eu como quem fez, sim, vou dizer aquilo que eu achei que estava a fazer, mas era uma coisa tipo meio R&B afro, não é? E eu por norma só lançava coisas mais, tirando a Dona Joana, que não, na realidade eu lancei como single porque foi o Dia da Mãe. Não foi um single, faço-me entender, porque eu lancei depois o álbum, portanto aquilo foi no dia da mãe, tipo, entre dia 5 e o dia 8, e eu depois dia 19 lancei mesmo o álbum, portanto aquilo não era um single, era uma coisa de vou lançar uma canção no Dia da Mãe, exatamente. Mas tirando essa canção, tudo o resto que eu lancei era muito dentro de um neo-soul, R&B, e agora como eu quero fazer uma coisa mais afro, achei que se calhar devia apresentar-me dessa forma, até porque as minhas canções mais ouvidas são as afro. Pronto, e então foi qualquer coisa. Exatamente. E então essa foi a decisão da canção. E o que é que ela fala? Ela basicamente fala de duas pessoas que terminaram e a pessoa não consegue avançar e tudo o que está à sua volta faz-lhe lembrar a relação que eles tiveram, mesmo ela não querendo e mesmo querendo ultrapassar, não consegue. Basear em alguma história, pessoal? Acho que muitas histórias não têm que ser... Sim, acho que também é uma história pessoal, sim. Mas acho que é uma coisa tão básica que toda a gente já viveu. Sim. Nunca viveste isso, tipo, acabaste numa relação, ou se calhar nem chegou a ser uma relação, mas uma cena fixe, e depois
Pá, não, Uma cena tudo fixe. te faz lembrar a pessoa, coisas de quadrado faz lembrar a pessoa, a parede faz lembrar a pessoa. E pronto, é um bocadinho sobre isso. Eu decidi fazer, portanto, o videoclipe e só contratei a direção de fotografia. Normalmente o diretor de fotografia é quem trata da luz e o posicionamento da câmara, qual é o melhor enquadramento. Mas há o realizador... Já estás, Soraya, tu falas como se isso fosse a coisa mais normal. Não, mas eu estou... Por isso é que eu não estou a explicar o que sim, é que é... Sim, mas eu gosto disso, mas sinto que... Porque eu trabalho com estas público, coisas, mas... Eu acho que há muito... temos muito que aprender ainda. Ou seja, para fazer um videoclipe, para fazer um filme, porque um videoclipe é um filme, a meu ver, é preciso toda uma equipa e é preciso a pessoa que está responsável pelo enquadramento, há a pessoa que está responsável por como é que vamos contar esta história, há a pessoa que está responsável pela luz, como é que ela é montada, o som, como é que ele é captado, pronto, e isso tudo faz um videoclipe. Só que às vezes não temos muito dinheiro. Só que às vezes custa a mão. Ai, lá, ficaste a falar crioulo neste podcast. Até agora então, foi só pois é. Não me lembro. Então, dinheiro custava assim. Bora, agora vamos terminar com o crioulo. Esta parte eu devia falar com português. Mas bom... Dinheiro Não, que era para o meu dinheiro, era para o meu E agora as pessoas que estavam a ouvir porque vieram por causa da Soraya pois é. e estão a ouvir em português e Pois agora não vão perceber nada, epá, sei lá, vi. Metes legendas. Não sei se dá tempo. Estou com muito trabalho, vou para Luxemburgo agora, não sei. Queria... Vamos falar devagar, as pessoas que não estão a mim Sim. é influencer, né? Então Sim. trabalha com a internet. Então queria fazer um projeto diferente. Queria fazer na vertical, cima Reels, que não está a fazer para a internet. E queria montar bem a próprio vídeo para ficar com imagem, com história e entendimento semelhante a tipo de trabalho que está a fazer para a internet. Ok. Então... Podes misturar. Eu tive eu tive a ideia eu tiveste a ideia queria montar bem a próprio vídeo para ficar com a linguagem que queria, pronto, que foi péssima ideia para mim, é muito trabalhoso. Sim, mas coisas boas são assim, mas daquela cena que não se falava isto agora parece estranho, até eu mesmo a falar crioulo, mas não se falava, estávamos a falar de português, de crioulo ser um crioulo forte, mas dá para checar naquele bocadinho que eu falo, meio um crioulo. Não, caça-ta bem, está bem. Cata bem. Não, cata bem. Como é que tu dizes? Caça bem. Caça bem. É que tu ensinaste-me isso, mas eu não me estou a lembrar. É tipo mais lavado, percebes? Okay. Porque o teu crioulo é o crioulo badio do interior. Então na praia é o mesmo crioulo, só que é mais lavado. Okay. É mais, em vez lavado? É mais lavado no sentido... não é lavado no sentido de perder... Mais chique, é isso que estás a dizer? Peneirado, é uma coisa mais de gourmet. Não, mas ou seja, tem influências, tem mais influências e é mais soft. Ok. Não é tão fundo. Porque o fundo é bonito, eu adoro o Princesito, não sei se conheces, mas o Princesito tem um crioulo muito fundo e com palavras que muitos já não usam, que dizes hoje e as pessoas dizem, mas que é isto? Não, mas tu desde que me disseste isso, eu já consigo perceber. Sim, mas... Porque eu antes, para mim, o crioulo era todo igual. Não, é diferente. Quer dizer, dentro do crioulo badio. Sim. Eu não sabia então que havia essas... é mais soft, em vez de dizeres... Comecei a perceber que a Cati falava de forma bem diferente. Sim. A Cati também tem um só, mas ela faz isso pela comunicação, para a maioria perceber. Ok, porque ela é de fora. Não. Eu sinto que ela é capaz de falar um badio mais fundo. Ok. Só que ela fala um badio mais soft, porque
ela é comunicadora. Ela é comunicadora. Pois é, como eu a falar português, quero falar Exatamente. mesmo bem português para poder comunicar. O que é o certo, percebes? Yeah. Antes de tu ires embora, tens de deixar aqui um cheirinho da tua nova música para Ministro Chinto que usei muito. Não, muito. Ok. Boa tarde, Ministro. Para quem que você deu aquela imagem assim? Câmara desliga para morrer bateria, já vai. Enfim, profissional. Então põe o iPhone assim. Mas obrigado por ter estado ali. Obrigada, eu gostei muito. Para ter aceitado o meu convite, uma pessoa tão famosa, uma pessoa que já famosa Patrulha de Pata, marcha na Patrulha Pata, marcha na Patrulha Pata, saranha programa, voice over de Ariel, vou fazer Ariel. Rei Leão foi quê? Foi Sim. Mas Rei Leão foi quem? Que personagem? Qual foi a personagem? Nala, que é a mulher do mulher de Simba. Mulher de Simba. Mas é mulher de Simba. Mulher de Simba. Então, tá bem? Pensamos Não, mas mulher de Simba. Não, pelas coisas. Agora está a ser difícil mexer e passar do crioulo para o português. Mas pelas coisas que tu tens feito, é uma cena meio da fixe. Eu acho que há muitas jovens na tua posição ou não, história semelhante ou não, que gostavam de ter um depoimento assim para perceberem. É uma Soraya. Eu sou uma Soraya que ainda não chegou lá, mas consigo ver uma trajetória, tal como tu viste a trajetória da Cesárea e tu percebeste que tens que te acalmar um bocadinho. Também podem surgir pessoas e jovens mulheres principalmente que veem uma Soraya hoje e percebem, vou tentar dar o meu máximo porque ela conseguiu e isso é possível. Eu acho que é mais por causa disso, mais também por aí que eu gostava de falar contigo e eu quis que viesse aqui pelo exemplo, porque temos ligação Cabo Verde, Perachar, Badia, terá um crioulo fundo, sim. Então eu acho que é isso. Eu gosto disso, eu gosto de trazer uma mais-valia para este podcast, para este converso, e obrigado mesmo. Obrigada, Mas não vais sair daqui sem cantar um bocadinho da tua última música. Não, hoje você sabe. Acelera, tô à espera, só não trava. Acelera, tô à espera, só não trava. Agora entras comigo. Acelera, tô à espera, só não trava. Já paraste para pensar das coisas, já paraste para pensar e refletir um bocadinho sobre as coisas que já conseguiste, tirando a tua casa, a posição que tu estás, das novelas, das séries, participaste no clube da Opto, Atrevida. Já paraste para pensar em todas as coisas? Espera aí, isto vai ter 3 horas. Temos de dar contexto. Há aqui uma coisa muito importante. Eu estive a fazer uma série da Opto, SIC, que é o clube que fala sobre prostituição, e eu fazia prostituta e estava... era uma prostituta de requinte na sala VIP e estou eu a filmar e está lá em cima do figurante, estou eu a insinuar e coisa, olho, corta, olho para trás, está lá estava lá o Carlos, está lá o Artolas. Eu estava assim, não pode. Soraya. Sim, desculpa, eu a partir de agora vou conseguir filmar, desculpa. Não, eu vi-te de lingerie, eu já cumpri esse sonho. Eu acho que já há poucas coisas que me vão trazer tanta alegria como esse dia, percebes? Ainda bem, foram muitas horas de ginásio. Ainda bem, mas bem interessante. Vamos pôr dessa forma. Mas houve uma cena que tu me pediste, houve uma frase que tu me pediste que ia segurar. Ficou. Eu não vi. Mas houve uma frase que era nem kibu obo era de ouro. Nem kibu não, eu não vou dizer a palavra, mas era obo, não. Era é mais forte. Nem kibu era de ouro. Não, mas não ficou birote.
Nem que vou A Terra de Ouro. Portanto, eu já fui responsável por ter uma frase na série O Clube. Em crioulo. Patrícia Sequeira. Primeira frase em crioulo no clube. Fogo, já viste? Eu agora eu vou meter um certo agora. Não sei se me vão bloquear, mas pronto. Tá bem. Essa parte só, essa tá parte. bem, tá bem. Vamos ver. E agora se não estiver bem? Não, vai. Se não, olha. Soraya. Se não estiver bem, não mais põe. uma vez, thank you. Obrigada. Gostei muito mesmo. Obrigado pelo teu testemunho, por estares aqui, pela conversa. Gostavas de dizer alguma coisa que ainda não disseste? Gostava de dizer que fizeste uma pergunta, mas depois continuaste a falar. E a pergunta era se eu já parei para olhar para as coisas que eu conquistei. É verdade. E queria dizer que acho que quando vem este tipo de coisas e este tipo de entrevistas é quando eu paro e olho para as coisas que conquistei. Acho que é este tipo de entrevistas que me fazem tipo, olha, fala-me de onde é que vieste, não sei o quê, blá blá blá, que é um sítio onde eu consigo tipo, já fiz isto, tipo, para dentro estou a pensar nisso. E acho que também me deixa mais segura, não é? E feliz. Mas paro para pensar nas coisas que já conquistei muito. E às vezes nós não conseguimos ver, mas é verdade. Ou não gostamos de perceber porque pode ser um bocadinho assim altivez, então andar sempre a dizer que já... Não, mas é uma constatação, né? Sim. Já fiz muito, é verdade, já fiz mesmo projetos mesmo Incríveis, fixes, já ganhei programas. Foi que a cara não é estranha. Então, a cara não é estranha. E assim, Dança com as Estrelas não acabou. Hoje a Soraya mas está sim, há pessoas que acham que eu ganhei. Não, man, é muito fixe. Eu ficava aqui muito mais tempo porque supostamente era para ser 1 hora, mas isto foi indo. Até a câmara ficou sem bateria, agora estou a gravar com o telefone. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado. Sigam a Soraya nas redes sociais. Pequena Soraya. Não na rua, porque ela tem segurança e coisa de ter namorado, dá o tiro, olha os tiros. Muito rapaz está aqui, cabo-verdiano, é atrevido. Cabo-verdiano não quer saber. Chega, qual é? Eu vi-te no podcast do Artolas. Como é que estás? Bem sei. Pessoa que nós é quente. Então sigam a Soraya, vão ouvir a música e é isso. Obrigada pelo convite. Acelera, desacelera. Acelera, depois de vez em quando tens de parar também e reconhecer aqui nestes momentos claro. que és a Soraya. Primeira, segunda. Não, obrigado. Obrigada. Já está, né? Curti bem. Nem que te queria desligar, eu. Que scusa ali pro painel, Vamos lá ver se ela quer aquele painel, vamos ter certeza. Responderam.